Mais de 400 equipes de TV do Brasil e de outros 21 países direcionaram suas câmeras para o Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. Como aproveitar essa visibilidade para transformar daqui para frente o estado em cenário de grandes produções cinematográficas? Durante as Olimpíadas, o mundo conheceu aspectos particulares da nossa cultura. O Rio em Foco, que começa agora, vai mostrar de que forma a indústria audiovisual pode tirar proveito disso e atrair coproduções nacionais e internacionais para o estado, gerando investimentos e novos negócios. Quer ficar por dentro do assunto? Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o coordenador-geral da Film Office RJ da Secretaria Estadual de Cultura, Felipe Lopes. Com os mega-eventos esportivos, o número de produções estrangeiras no Rio de Janeiro aumentou. Para a coordenadora de programas internacionais da Ancine, esse ano os pedidos de filmagem devem superar os registrados na Copa do Mundo de 2014. Vamos conferir. Com os dois grandes eventos, que aconteceram no país, primeiro a Copa do Mundo e agora esse ano as Olimpíadas aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente pôde perceber sim um aumento do número de produções estrangeiras que vieram filmar aqui no Brasil. A gente teve, por exemplo, entre 2010 e 2013, uma média de 200 e poucas produções por ano, pedidos de autorização para filmagem estrangeira no país. Em 2014 a gente já viu isso saltar para 325, quer dizer, é um número considerável, é um aumento aí de mais de 50% no total de produções. E a gente, sem dúvida nenhuma, também pôde identificar que isso esteve relacionado com a Copa do Mundo, porque a gente recebe informações sobre o que está sendo filmado aqui, qual é o conteúdo dessas obras, quem são as empresas estrangeiras que vêm. Então, desde obras publicitárias, de algumas marcas que usam esses eventos para fazer peças específicas de promoção da sua marca nesse contexto, até obras, documentários, que é, na verdade, o maior tipo, em termos de gênero de obra, é o mais frequente que aparece, de documentários estrangeiros sobre os eventos, que vêm aqui filmar a Copa do Mundo e que esse ano vieram filmar as Olimpíadas do Rio. Para esse ano, a gente já teve mais de 220 pedidos até agora, computados até o final de agosto. Então, quer dizer, a gente deve, até o final de dezembro, a gente provavelmente vai, talvez, duplicar esse número. A gente continua recebendo pedidos de autorização para filmagens estrangeiras ainda relacionadas às Olimpíadas e às Paralimpíadas. Quando as empresas estrangeiras se interessam por filmar no Brasil, elas precisam desse apoio de uma produtora nacional aqui, que vai ajudá-las não só no contato com a Ancine, mas também com a Receita Federal, por exemplo, no desembaraço da entrada de equipamentos. Muitas vezes essas empresas trazem equipamentos próprios para a filmagem aqui. Então, as Film Commissions que existem no Brasil e no mundo todo, elas são peças importantes nesse cenário. O Brasil tem uma rede brasileira de Film Commissions, que foi fundada ano passado, a Rebrafic, e essas Film Commissions têm um papel justamente de prestar uma espécie de consultoria, assessoria para as empresas estrangeiras, explicando como funciona a regulação no Brasil, quais são as leis, as normas às quais elas precisam atender para filmar no Brasil e, inclusive, dando sugestões de locações, dependendo do tipo de obra que as produtoras estrangeiras estão querendo fazer aqui. Vendo essas oportunidades, a própria Secretaria de Estado de Cultura criou um departamento para cuidar das Film Commissions, da estruturação dessas Film Commissions nos municípios. Qual vai ser o trabalho agora no dia seguinte das Olimpíadas? Hoje a Secretaria ela tem um órgão que é o Film Office RJ. Ele nasce de uma carência que a gente tinha da estrutura da Film Commission, que era a Rio Film Commission, que hoje atua só no município do Rio. E a gente busca atender todos os 92 municípios, pensando em Baixada e no interior do estado, a partir desse potencial que o audiovisual tem. Não é só uma ação de Film Commission, não é só esse apoio às produções, tanto nacionais de outros estados quanto de fora do país que querem filmar aqui no Rio, mas também pensando no que essa cadeia do audiovisual pode potencializar economicamente para o Estado como um todo e pensando de forma integrada, não só a produção, mas também a formação, a capacitação, a inovação. Então, todos esses elos da cadeia audiovisual
não só para o próprio setor da cultura, mas também de setores agregados. Agora, como é que isso se dá na prática? Assim, qual é o trabalho de vocês no dia a dia lá na Film Office? No dia a dia, a gente tem um braço principal, que é de receber as produções que vão filmar, principalmente na Baixada e no interior, já que para não sobrepor com essa ação do município da capital, que já é bem forte. Então, quando uma produtora vem para o Rio para filmar, a gente ajuda com toda a parte burocrática de conseguir autorizações de filmagens, de conseguir contatos. Por exemplo, vai filmar num município da região serrana e precisa de toda uma estrutura de rede hoteleira. Então a gente faz essa ponte, essa articulação. Além disso, a gente também tem um braço de capacitação para internacionalização. A gente é parceiro do CICAV no programa Films from Rio. A gente tem uma ação no Festival Internacional de Roterdã. E a gente busca também trabalhar a capacitação em oficinas e em consultorias dos profissionais do interior, para eles estarem também capacitados a receber essas produções. A nossa ideia não é que alguém chegue aqui, filme e vá embora, é deixar um legado para essa cidade, é que a população do Rio de Janeiro se aproprie do audiovisual enquanto uma atividade que seja realmente a cara do Rio de Janeiro, do estado. E em relação a film commissions estabelecidas, você falou do Rio de Janeiro, existem outros municípios que já têm estruturadas essas film commissions? Sim, tem 2 municípios que saem à frente nesse sentido. A gente tem Barra do Piraí, que eu acho que é o principal exemplo. Ele vê o audiovisual como um setor estratégico para o desenvolvimento econômico. Isso faz com que ele seja o único município onde esse setor está vinculado na estrutura do município à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eles têm um fundo para o audiovisual, onde, a partir do setor de exibição de cinema na cidade, eles conseguem financiamento para outras atividades, principalmente ligadas à formação. Eles trabalham a formação do audiovisual desde do ensino básico. Isso está articulado com o Festival de Cinema de Barra do Piraí, que é de cinema estudantil. Então, eles trabalham isso de uma forma muito estratégica e integrada. E também tem a Film Commission de Barra do Piraí, que é municipal. Eles já receberam, nos últimos anos, 18 produções, não só de fora, mas também brasileiras. Eles estão agora recebendo a filmagem do longa do Gabi Estrela, a série de TV que passou na TV por assinatura, também foi filmada lá, então ele já tem uma estrutura mais robusta e forte nesse sentido. E no ano passado, Nova Friburgo começou um projeto muito interessante que se chama Serra Ação. Ele é ligado ao ISEC, que é um Instituto Serrano de Economia Criativa, que é justamente para pensar estrategicamente como formar um polo na região serrana. Tem uma característica interessante que ele trata a questão regional, não é só um município em si. Então isso é mais bacana porque articula outras cidades, isso pode potencializar economicamente toda a região serrana. E eles tiveram como consultor o mesmo profissional que trabalhou na Zona da Mata, em Minas, que é um exemplo de sucesso não centralizado do audiovisual, que a gente acredita nisso. Não que a gente vai tirar o papel principal da capital do Rio de Janeiro, ela já está estabelecida, mas isso não impede que hajam outros polos regionais. E para isso esse trabalho também de olhar para o interior, né? Sim, de também identificar outros municípios que possam ter esse potencial e trabalhar em conjunto. A gente vê Búzios com esse potencial, a gente vê Paraty com esse potencial. A Baixada Fluminense tem todo um boom criativo de profissionais do audiovisual também, e a gente tem que olhar para isso e potencializar, para pensar de forma integrada todo o Estado. No próximo bloco vamos falar sobre as coproduções nacionais e internacionais. Fica aí, a gente volta já. Voltamos com Felipe Lopes. No bloco anterior, falamos do interesse dos estrangeiros em filmar no estado. Agora vamos fazer o sentido inverso. Como desenvolver o cinema local para que ele se torne conhecido nacional e internacionalmente? O vice-presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual falou sobre o projeto Films from Rio, que tem esse objetivo. Se você tiver um elemento agregador e que realmente atenda às necessidades do produtor internacional, a gente vai gerar muito dividendo para a cidade. O CICAV ele desenvolve isso. A nossa missão é desenvolver, obviamente focado nas empresas do setor audiovisual, é desenvolver a indústria.
né, do audiovisual no Rio e, obviamente, no Brasil. Um dos pontos, né, um dos pilares desse desenvolvimento é a internacionalização das empresas, né, ou da indústria do audiovisual. Que uma parte é isso que eu estou falando, que depende muito da estrutura que a gente tem disponível aqui no Rio de Janeiro, da gente poder conseguir autorizações para filmagens. A outra coisa é a questão das coproduções, a internacionalização de conteúdo, né, que é o outro lado. Venda de conteúdo e coproduções. Aí entra o Films from Rio, que é um programa do SICAV, em parceria com a Firjan, com o IEL, com a Rio Filme, com a Secretaria de Estado, né, no Governo do Estado, além do SEBRAE, que ele é focado no desenvolvimento das empresas para internacionalização. O que é isso? A gente seleciona projetos, né, que é uma forma de selecionar, mas a capacitação é feita para os produtores e gestores dessas empresas. Então, a capacitação está voltada para desenvolver a cabeça da empresa ou o foco da empresa para a internacionalização. Para isso, a gente tem consultores internacionais, tem a parceria do Marché do Filme, que na nossa opinião são os maiores analistas, vamos dizer assim, consultores que a gente poderia ter, são os responsáveis pelo Festival de Cannes, pelo Marché do Filme, né, pelo mercado do Festival de Cannes e do Ventana Sur. Além disso, a gente tem consultores jurídicos no Brasil e de vendas internacionais também. Qual o papel da Secretaria de Cultura nesse projeto? Quando a gente fala de vender o audiovisual para fora, a gente está falando do conteúdo. E, então a gente tem uma vantagem quando a gente fala de audiovisual, porque ele independe de um suporte único para poder viajar. A gente pode fazer com que um filme, uma série de TV, ele vá para diversos territórios sem precisar ter uma nova produção, uma produção única, e aí você pode distribuir por diversos meios. Por um outro lado, a gente sofre um pouco de algumas barreiras culturais, a língua é uma delas, e é necessário sempre trabalhar estrategicamente para se conseguir viajar com esses conteúdos. A coprodução é uma estratégia muito boa para isso, no sentido de que um filme ou uma série, o conteúdo que for, ele deixa de ser só brasileiro, ele passa a ter 2 países. Ele se beneficia, por exemplo, de leis ou de cotas de conteúdos nacionais, tanto no Brasil quanto, por exemplo, na Europa ou na América Latina, dependendo de com quem for a coprodução. E que isso surgiu, quer dizer, isso cresceu nos últimos anos também, criando novas oportunidades. Sim, isso cria ótimas oportunidades. Você consegue escoar muito mais o seu conteúdo, você consegue licenciamento para canais de TV de outros países, distribuidoras internacionais. Isso facilita muito. E no caso a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, ela tem atuado muito forte também nesses programas, até porque uma coprodução ela precisa passar pela agência reguladora. Além disso, é necessária a capacitação dos produtores. Tem todo um mercado muito profissionalizado e você precisa conhecer os mercados internacionais, onde você vai fazer essas reuniões de negócio, você vai fechar parcerias. Muitas vezes você não vai vender só o seu conteúdo pronto, você vai chegar com um projeto em desenvolvimento e a partir daí encontrar o seu parceiro. As Olimpíadas, ela potencializa isso tudo porque todos os olhares estão sobre o Rio de Janeiro. Então isso facilita, a gente está sendo falado no mundo todo. Mas isso não deixa de... Não desmerece o trabalho que já foi feito antes e a gente pode aproveitar isso para ter maior quantidade. Não, pelo contrário. Na verdade, assim, como a gente já vem acompanhando já vem esse trabalhando processo tudo isso há bastante tempo, né? O Rio em Foco tem olhado para a questão da indústria audiovisual como algo importante, de fato, para o Estado do Rio de Janeiro, pensar assim, ok, e a partir desse momento em que houve essa exposição, há outras oportunidades a serem trabalhadas que até então poderia haver algum tipo de barreira ou ainda assim um desconhecimento de outras partes do mundo a respeito do que o Rio pode oferecer, né? Quer dizer, é o trabalho posterior, porque a gente não pode só achar que ficamos belos, aparecemos na foto e agora vai todo mundo vir naturalmente. É um trabalho de superprodução, né? A gente está falando o tempo todo da quantidade de ações que precisam ser feitas e da quantidade de atores que precisam estar nesse jogo, né? Que a Secretaria é uma delas e está ativa. Então, por isso que a gente está querendo trazer essa discussão. Primeira coisa é
é a capacitação. Acho que a formação ela é a base de qualquer atividade, não só do audiovisual. Então, quando tem programas como o Filmes from Rio, que é uma parceria com tantos agentes como o Rio Filme, a Firjan, o Sebrae, encabeçado pelo Sicave, a gente busca realmente pensar nesse produtor para ele não só trabalhar naquele projeto que ele foi selecionado, mas para ele ampliar o portfólio de projetos que ele já tem na empresa dele. Isso daí ser um legado para a vida profissional que ele vai ter, entendeu? A gente acabou de ver nas últimas semanas, saiu o resultado de um edital de coprodução com a América Latina pela Ancine. E um dos projetos que estão que estava no Filmes from Rio da última edição, o Vento Sudoeste, do Ângelo Defante, com a Bárbara Defante, que é produtora, ele foi contemplado, então ele já está com essa coprodução com o Uruguai acertada. Tem outros projetos de internacionalização, não só esse. Nós, na Secretaria, a gente tem uma parceria com o Festival de Roterdã, na Holanda, que leva anualmente 2 produtores em início de carreira para um laboratório, que é uma grande imersão durante 5 dias no mercado internacional. E tem outras atividades, enfim, tem outros países que a gente pode explorar. A América Latina está aqui do nosso lado, a gente tende a olhar pouco e é um potencial muito forte. Fora as coproduções nacionais também. Isso que eu ia perguntar, quer dizer, quais são as parcerias nacionais? O Rio de Janeiro tem como natureza, assim, pelo menos culturalmente, um trabalho muito de olhar para fora mais do que olhar para dentro. Sim. E aí, falando de diálogo interno, nacional, que outras regiões, que outros estados também são importantes e estão sendo trabalhados nesse processo? Bom, a gente, nesse ponto, não tenho como não falar do trabalho da Ancine de integrar o país como todo. Eles são agência federal, então é fundamental levantar esse ponto. E o audiovisual, ele é uma atividade onde as pessoas circulam muito. A gente tem uma rede de festivais muito grande de mercados e ele é uma arte coletiva. Você não faz ele individualmente. Então, é muito comum, até entre empresas do Rio de Janeiro, realizar coproduções. Você pode ter 2 produtoras e elas, enfim, têm um contrato, elas dividem a participação e a responsabilidade no projeto, elas se tornam parceiras desse projeto. Isso é fundamental, por exemplo, para a gente potencializar o interior. Eles podem ter uma produtora menor fazendo uma coprodução com uma empresa já de grande porte da capital. Isso também é aberto para o país como um todo. São Paulo é um polo de produção também muito forte, tem muitas empresas também de publicidade que trabalham com audiovisual por outro viés ali. A gente vê hoje o boom que está sendo o cinema do Nordeste, principalmente com Pernambuco, mas Ceará também. O Sul tem uma produção forte, Brasília tem uma produção forte, Minas está vindo com uma produção forte. Então a gente tem que olhar de forma integrada, não se fechar. A gente ganha sempre quando a gente soma esses atores, esses agentes. E então eu acho que é sempre positivo você trabalhar em conjunto, você possibilita outras formas de financiamento, mas não só isso. Você cria networking, você cria parcerias, isso pode ser trazer muitos benefícios para o projeto, para a carreira do produtor, para a própria empresa produtora em si e para a economia do Estado como um todo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. De acordo com dados do Sistema Firjan, o Estado do Rio emprega mais de 4.700 profissionais no setor do audiovisual, o que representa mais de 10% do número de profissionais do setor no Brasil. Em termos de formação, né, a gente estava falando da economia, do impacto econômico que esse setor tem no Estado. As universidades estão vindo juntas, quer dizer, e também os cursos técnicos. A gente tem... Cinema não se faz sozinho, não se faz com pouca gente, se faz com muita gente, né? Qualquer produção tem... Assim, você vê o rol no final dos filmes e vê a quantidade de pessoas que estão envolvidas. Esse trabalho de capacitação da mão de obra, isso está acontecendo junto com esse processo de internacionalização, de maior exposição, na verdade, do Rio como plataforma para esse setor? Sem dúvida, a gente vê um crescimento no número da formação superior, universidades. Algumas poucas décadas atrás, você queria fazer cinema no Rio de Janeiro, você tinha a UF, a Universidade Federal Fluminense. Hoje em dia, outros cursos particulares já cresceram. Eu conheço pelo menos 4 cursos que têm formação superior em cinema. Existem cursos livres também, tem escolas de cinema que não são ensino superior formal,
mas que também capacitam mão de obra para a atividade. E, além disso, também tem a formação técnica, que é fundamental. A gente não tem só diretores, roteiristas e produtores. A lista de profissionais de um filme é muito grande. A gente precisa de formação elétrica, maquinária, toda essa parte que também faz parte para o filme ou para a série se tornar algo real. Eu falei de Barra do Piraí no último bloco. Eles têm também o Centro de Vocação Técnica pela FATEC, para a formação técnica em audiovisual. A gente tem outros polos de formação técnica na capital, em algumas outras cidades. O Sistema S também faz formação de profissionais nesse sentido. Isso tudo se junta num grande ecossistema fundamental para o crescimento do setor. Acho que não só os profissionais de cinema, propriamente dito, minha formação é em cinema também, mas não só esses se beneficiam, mas tem outras áreas que são necessárias para se fazer audiovisual. É necessário toda uma parte jurídica, tem profissionais de economia que trabalham com isso. E tem intelectual. Sim, exatamente. E tem os setores agregados que acabam se beneficiando. O turismo é o deles e na verdade, é o que sensibiliza quando você fala de possibilidade para outros municípios também, né? Agregarem e terem suas film commissions. Como é que é feito esse trabalho? Assim? O que você precisa numa cidade para ela ser uma plataforma? É setor hoteleiro? Que outros setores são esses? É necessário olhar estrategicamente para o audiovisual e ver que ele não é só o audiovisual em si. O papel de uma film commission ele trabalha muito próximo ao turismo também. O turismo cinematográfico ele é uma realidade. A gente tem dados do impacto que um filme pode trazer para um território a partir da sua filmagem. Como que um lugar pode ser conhecido pelos filmes. A gente vê a Rio Film Commission, na época que era do Estado, ela recebeu produções como a saga Crepúsculo, que dá um boom no local para receber visitantes. E a partir daí, não só para o posterior, quando esse turismo cinematográfico é feito, é divulgado, a gente recebe novos visitantes, mas para a própria filmagem, é importante ter uma infraestrutura hoteleira, obviamente isso é fundamental quando vai uma produção filmar, ela vai com uma equipe, que pode ser uma equipe pequena, mas pode ser uma grande equipe, isso é importante. Transporte, a parte de alimentação, de catering, muitas vezes é bacana ter uma produção local, e aí ela vai trabalhar toda uma articulação local que pode ser pensada desde produção de locação, pode ser pensado outras atividades que se beneficiam disso. O figurino pode precisar da indústria têxtil, isso tudo está interligado, não tem como desvincular, e são setores agregados que se beneficiam também da atividade. É importante ter essa infraestrutura para receber as filmagens. O que precisa ser olhado, assim, que outros atores precisam estar nesse jogo? A gente falou aqui foi tecendo também uma série de instituições que estão trabalhando em conjunto com a Secretaria, SICAV, SEBRAE, FIRJAN, mas é importante, assim, para quem está assistindo, que atores precisam estar nesse jogo jogando para poder fazer com que isso aconteça de fato. Você consiga estabelecer o Rio como uma plataforma para o setor audiovisual, para o desenvolvimento dessa área. Bom, falando basicamente vou pegar 3 pilares aqui. Um é o poder público. A gente não vai conseguir desenvolver uma cidade se não tiver um interesse do poder público local nesse desenvolvimento. E aí tem que desburocratizar, né? Sim, existe ainda uma burocracia muito grande para se conseguir filmar. Então a gente tem que articular com as prefeituras todos os meios para facilitar essa autorização, para ter tudo. Não é só facilitar a ponto de pode filmar tudo, não, para não atrapalhar também a vida do morador local, como isso é feito de uma forma inteligente para potencializar o audiovisual e a cidade. As empresas precisam olhar também para isso, é necessário ter uma vontade de produtoras de estarem ali, de empresas de infraestrutura para poder se viabilizar. Que não tenha, então que tenha uma infra boa para receber quem for até lá. Eu acho que o terceiro e principal são as pessoas. A gente não vai desenvolver o setor audiovisual se não tiver uma vontade
da população de abraçar o audiovisual. E aí precisa formar público, né? Quer dizer, o cinema ainda, o Brasil é enorme e você precisa ter um trabalho forte nessa formação de público. Você falou dos polos da Baixada Fluminense, que são áreas interessantes para se trabalhar isso, porque já tem uma atividade intensa. Como é que a gente consegue potencializar isso para outras regiões ou trabalhar isso de uma forma mais integrada também? Formar público... para o audiovisual é pensar no conteúdo. A gente pode formar público com salas de cinema e a gente está construindo salas de cinema no interior. É um setor que ainda cresce. Em 2015 ele teve um crescimento de renda de 20%, é bem significativo. Mas trabalhar difusão e acesso de forma mais ampla também implica pensar na atividade cineclubista. E aí, no caso, a Baixada tem uma série de coletivos que pensam essa formação de público pelo cineclube, que traz uma amplitude de público muito maior. Você consegue pegar pessoas que às vezes não têm recursos financeiros para ir numa sala de cinema e assistir o filme. A gente tem cineclubes em escolas, é um programa da Secretaria em parceria com a Secretaria de Educação. A gente está agora fazendo uma caravana para exibição de filmes em 30 cineclubes no estado. Então é importante também que as pessoas assistam ao nosso audiovisual, que conheçam o conteúdo nacional também, para que toda essa produção que a gente está fazendo seja vista, seja conhecida pelo público em geral. E aí, quando eu falei também de pessoas, são pessoas também que trabalhem no audiovisual, não só como um hobby, mas como uma oportunidade, como trabalho, como um meio para as pessoas business viverem. também, um negócio Também, que gera renda, que muda também os perfis das cidades e das pessoas. Tem essa dualidade, o audiovisual, que ele é um conteúdo cultural, ele tem o seu lado artístico, mas ele também tem um potencial de renda econômico muito forte. E isso é importante não perder de vista, nem criar essa dicotomia que só vale um lado. Não, a gente não pode deixar de olhar o lado artístico, o lado cultural, a gente não pode parar para não pensar estrategicamente no que isso significa para a economia, ainda mais no momento que a gente está vivendo, de crise, que isso pode ser uma solução. Eu acho que a economia criativa como um todo, ela é uma solução para economias que às vezes não são economias limpas, são economias finitas, como o Rio se ancorou muito tempo na economia do petróleo. Por que não olhar para a economia criativa, para o audiovisual e para as outras áreas da cultura e o potencial que isso tem para o nosso estado? Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Felipe, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 989904709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.